A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos conversar um pouquinho, né? Mas eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no meu canal, batam o sininho, né? Dá um like aí para que o meu vídeo apareça na plataforma do YouTube. E deixe também os seus comentários. Por favor, eu quero ouvir a opinião dos irmãos. E veja, mesmo que sejam comentários pró, desceu o cajado na minha cabeça. Vocês terão da minha parte respostas, tá? Educadas, respeitosas e sempre procurando ensinar o que a Bíblia diz. Até para os perversos, né? Porque está cheio de serpente. A Irmandade da Congregação tem gente muito boa, mas está cheio de serpentes também. Bem, meus queridos irmãos, eu estou fazendo este vídeo para responder por vídeo ao nosso irmão, está vendo o nome dele aqui, Gildivan Machado. Ele viu esse vídeo aqui, está vendo? Graça, você está mesmo na graça de Deus? Esse videozinho aqui, né? Então, aqui eu quero fazer uma consideração a respeito da palavra graça. Esteja bem consciente da maneira que o ministério usa a palavra graça, dizendo que a congregação é a graça de Deus. E lá para trás, lá para os anos 80, 90, eles diziam que era a virgem escolhida do Senhor. Todas as demais igrejas eram prostitutas, entendeu? Eles blasfemaram da palavra de Deus, tá? Porque graça, evidentemente, não é uma organização religiosa, né, que tem CNPJ, entendeu? E lotada, sim, de homens perversos, impostores, falsos profetas, homens que pactuaram com o diabo, fizeram um pacto com o diabo, e assassinos e matadores de almas. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Os 12 mais velhos fizeram uma circular no ano de 2018, mostrando o caráter de muitos dos anciãos da congregação. Então, eu só estou repercutindo, né, a conclusão que chegaram os 12 mais velhos. Consequentemente, eles também denunciam o indigente estado moral e espiritual que se encontra a nossa querida Irmandade, entende? Bem, mas vamos voltar aqui ao comentário do nosso querido irmão Gilvan. Veja o que ele diz, ó. Seus vídeos são muito bons, ensina muita coisa boa. Só que o próprio Senhor Jesus disse que quem não nascer da água do Espírito Santo jamais ver o reino de Deus e agora. Ele deve ter, a intenção dele foi escrever, jamais verá o reino de Deus. Então, veja, é porque manipularam a mente deles, não só com a mente dele, como milhares de irmãos da congregação a respeito do batismo, entendeu? Vamos ver, então, o significado da palavra água, né? Vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. Jesus ia para Jerusalém, né? Mas ele deu uma volta enorme para ir à cidade de Samaria, porque lá havia uma mulher que haveria de ser testemunha de salvação para toda aquela comunidade que vivia naquela região. Então, o verso 7 diz: veio uma mulher de Samaria para tirar água e disse: dá-me de beber. Então disse-lhe a mulher de Samaria: como tu, que sendo judeu me pedes bebida, que sou mulher de Samaria? Pois os judeus não têm relações com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva.
Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens nada com que tirar, e o poço é fundo. De onde tens então a água viva? Depois fala que tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e bebeu ele mesmo, seus filhos e seu gado. E Jesus respondeu e disse-lhe: quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der será nele um poço de água que saltará para a vida eterna. Está entendendo? Então, com esse versículo e outros mais, você entende que isso é uma figura de linguagem que usou para referir-se à sua palavra. Usou a linguagem da água, porque a água limpa o nosso corpo da sujeira. E a palavra de Jesus Cristo nos limpa da sujeira do nosso pecado na nossa vida espiritual. Entendeu? Por isso você vai ouvir muitas vezes falando da palavra água como significando limpeza. Quer ver? Vamos ver João capítulo 15. Veja, o Senhor está falando que Ele é a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira. E toda vara que dá fruto, Ele a limpa, para que produza mais fruto. Agora veja o que Ele diz no verso 3. Agora estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneça em mim, eu em você. Aí Ele diz, que se você permanece na palavra dEle, a palavra dEle vai limpando você no seu dia a dia. Você vai pisar na casca da banana, você vai tropeçar pelo caminho, mas a fé no Senhor Jesus e na sua palavra vai limpando você do seu pecado. Nós vamos encontrar, vou fazer mais uma citação, mas tem muitas citações. Pedro fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, usando a figura da água para nos ensinar a respeito da palavra de Cristo. Veja Efésios, vamos ver aqui, versículo 5, Efésios 5, versículo 26, ele torna a dizer, ele diz aqui, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Agora veja, para santificá-lo e purificá-lo com a lavagem da água pela palavra, entende? Para que ele apresente a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, rugas ou coisa parecida. Entendeu? Então, onde está o erro dessa cultura, dessa tradição de acreditar que para você se salvar, você precisa batizar? A origem está no capítulo 16 do livro de Marcos, versículo 15. Está aqui, vamos dar uma olhada então. Está aqui, Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Depois diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Entendeu? Então veja, aqui você deve prestar atenção no seguinte, tá? Que são duas frases nesse versículo. A primeira frase diz assim: quem crer e for batizado será salvo. A segunda frase é uma frase secundária e que o sentido dela está atrelado ao que diz a principal. A frase secundária é dependente da frase principal. E você tem que interpretar a segunda frase considerando fortemente o que diz a frase principal. E o que diz a frase principal, a dependente, diz assim: quem não crer será condenado. Veja bem, olha aí, é quem não crer será condenado. Se fosse assim como vocês acreditam e aprendeu lá pelo ministério, aqui deveria estar: quem não batizar será condenado. Então,
teriam razões de interpretar o batismo como condição para a nossa salvação se tivesse escrito dessa maneira: quem não batizar está condenado. Se você não entender o que eu estou dizendo, tiver alguma dúvida, vale a pena você consultar um professor de português. Fale com ele, peça para ele interpretar esse versículo para você e veja o que ele vai lhe dizer, vai confirmar o que eu estou dizendo. Além disso, o Senhor Jesus não ensinou nada disso e ainda deixou 8 exemplos de pessoas salvas sem o batismo. Olha, veja, 8 pessoas salvas sem o batismo, estou citando os principais, mas de fato foram dezenas de pessoas, talvez centenas, nós não sabemos. Por quê? Cornélio, quando viu a pregação do evangelho na boca de Pedro, entendeu? Na casa dele estavam seus familiares e seus amigos. Diga-me, quantas pessoas estavam na casa de Cornélio? Não sabemos. Mas vamos imaginar alguma coisa, por exemplo, Cornélio com uma família de 5 a 8 pessoas e uns 10, 15, 20 amigos. Entendeu? Só ali tinha uns 40. E também na casa de Zaqueu. O Senhor Jesus disse a ele: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém estar na tua casa. E chegando lá, ele encontrou Zaqueu, seus familiares e seus amigos. E ele disse: hoje entrou salvação nesta casa. Quer dizer, quando ele disse essas palavras, ele estava dizendo que todos que estavam ali, crentes na pessoa dele, estavam salvos por toda a eternidade. Note, sem o batismo. Bom, agora veja, isso nem é da nossa doutrina, entendeu? O 5º ponto de doutrina declara que a salvação só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Confira lá no final do seu inário. Veja se eu não tenho razão. Se fosse como você afirma, lá estaria escrito: só se recebe pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Mas não está escrito isso. Sabe por quê? Daí eles partiram até para uma outra perversão. Eles começaram a ensinar que o batismo é um sacramento. O que é um sacramento? É um ritual, um ato que você, ao praticá-lo, você recebe um benefício da parte de Deus. Tá? Tem ensinamento que diz que o sacramento do batismo pertencem aos nossos irmãos anciães e que os sacramentos são os veículos da graça que eles transmitem. Então, esse ensinamento diz que o diácono ou o cooperador não pode batizar, e quando as pessoas são batizadas, por se submeter a esse ritual é um veículo que traz a graça de Deus para a vida das pessoas. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia, ao contrário, diz que a graça não é dada através de símbolos externos e nenhum ritual, e que nenhum ritual é necessário para a salvação. A salvação é gratuita. A salvação é um presente de Deus, que você pega com as mãos da fé. Simples assim, entendeu? Veja Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Quer dizer, porque pela graça, a graça é um favor imerecido, é um presente, é uma dádiva de Deus. Sois salvos, o verbo ser está no presente do indicativo. Isso quer dizer o seguinte, que todas as vezes que você levantou lá na frente para testemunhar que você vai entrar no céu se você for firme e fiel, entendeu? Você está confessando, dando um testemunho de perdição eterna, que você não está salvo,
que você acredita que você vai entrar através dos seus méritos, dos seus esforços, porque se você for firme e fiel, você vai entrar. Agora, quem é o firme e fiel? Onde está o firme e fiel? Pergunta para o seu ancião se ele é firme e fiel. Ele vai dizer, ô irmão, só pela misericórdia de Deus, entende? Porque não tem firme e fiel. Todos nós estamos conscientes da nossa situação miserável diante de Deus. Porque o Espírito Santo trabalha os nossos corações e as nossas mentes, cumprindo a palavra do Senhor Jesus, que diz, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz esse trabalho, convencer os homens dessa situação miserável para que eles se arrependam, se convertam e salvem suas almas crendo no Evangelho do Senhor Jesus. Entendeu? Agora, para os crentes, Paulo está falando a crentes, que sois salvos, o verbo ser no presente do indicativo. Quer dizer, salvação não é futura. Se você acredita, você tem. Tá? Porque o Senhor Jesus não deixa dúvida a respeito disso. Ele fala por 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Entendeu? Agora, quem não crê, fica aí nessa conversa, que vai entrar, se for firme e fiel, vai ser salvo porque batizou, vai ser salvo porque é crente da congregação, que eu cresci nos corredores da congregação, essas bobagens. Cresci nos corredores da congregação, meu pai era ancião, meu avô era cooperador, e eu fui criado dentro da igreja. Isso não adianta nada. Pelo contrário, isso é um engano diabólico. A pessoa coloca a sua confiança em coisas que não têm valor algum. Entendeu? Paulo fala também em Título capítulo 3, versículo de 4 a 7. Diz assim, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito. Se você não sabe, o batismo é uma obra de justiça, entende? É uma obra, é um testemunho de uma obra de justiça que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário para salvar você, entendeu? E simboliza o sepultamento do velho homem e o nascimento do novo homem. E diz assim, não em virtude de obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Novamente aqui está o verbo salvar no passado, entendeu? Ou o verbo no Novo Testamento é usado no presente ou no passado. Salvação não é futuro. Nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Mas é o seguinte, em 1961, já com um longo caminhar na estrada da perdição, eterno ministério, nas suas, entre parênteses, nas suas santas reuniões, sob a guia do Espírito do Anticristo, decidiu, na Assembleia de 28 de março a 1º de abril de 1961, o seguinte: sempre temos considerado que todos sejam batizados, segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos. Todos somos iguais e quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos cultos. Esse ensinamento criou
o batismo salvífico, que você, para se salvar, você precisa batizar na CCB. E ficou uma coisa assim. Franciscon, lá em 1910, batizou fulano, né? Que batizou Beltrano, que batizou Cicrano, e que veio assim batizando, até chegar no do ancião que batizou você. Quer dizer, o cara precisa ter no sangue o DNA do irmão Franciscon, senão não vale, entende? Uma loucura, entendeu? São grandes mentirosos quando dizem que sempre temos considerado que todos sejam batizados segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra. Mentirosos, grandes mentirosos. Mentiram ao publicar esse ensinamento ainda, ó, secreto, tá? Porque em 1932, está aí nas listas secretas de ensinamento, tem esse ensinamento. Foi pedido um parecer se irmãos batizados por imersão proveniente de outras denominações, se eles devem rebatizar-se antes de fazer parte conosco. E a conclusão do ministério, lá em 1932, foi: não, nós cremos se esse batismo foi feito de acordo com a palavra e com a fé, devemos aceitar, pois devemos ter as outras igrejas cristãs como irmãs e conforme a fé e o entendimento delas. Quer dizer, a congregação primitiva tinha as demais igrejas como irmãs e aceitava a pessoa sem exigir ou impor o rebatismo. Veja mais sobre esses grandes mentirosos. Eles, para fazer isso, perverteram até o testemunho do irmão Franciscon. Você está vendo passar aí na tela um ensinamento, a capa do livreto, que é o testemunho do irmão Franciscon e de como iniciou a Congregação Cristã do Brasil. Veja, presta atenção, que de histórico de uma ramificação da obra de Deus, quer dizer, ramificação, ele está dizendo que aqui, no título que o irmão Franciscon colocou no seu livreto, que a congregação é um ramo de uma grande árvore, que é a obra de Deus, e que tem vários galhos, vários ramos, que são as demais denominações cristãs, as demais igrejas que aceitam Cristo como Salvador e creem na sua palavra. Mas depois da morte do irmão Franciscon em 1964, eles perverteram o título desse livreto. E a capa do livreto passou a ser a própria obra de Deus, pois eles publicaram o livreto com o título Histórico da Obra de Deus. Né? Então, veja, são mentirosos, esses homens são muito mentirosos, tá? Enganando você. E por isso que você está indo atrás dessa conversa de batismo. Agora veja, houve 4 tentativas para corrigir esse absurdo, entendeu? Um esforço de irmãos lá da liderança para resolver isso, porque não concordo com essa história de batismo que salva. Se não batizar na congregação, não está salvo, é uma alma perdida e vai para o inferno, entendeu? Então, no ano de 1963, o tópico número 4 diz assim: gerado da água não é referente à água do batismo, significa gerado pela palavra da verdade, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Aí faz as citações, Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23. Leia com atenção. Gerado pela palavra da verdade, que é a palavra de Deus, não por água.
não por água. Em 1984, encontramos mais um ensinamento. Diz assim: passar pelas águas é uma expressão errada, referindo-se ao batismo. Ser batizado não é passar pelas águas, nem pelo seio das águas. O povo testemunhava desse jeito, o tempo todo. Então, esse ensinamento de 84 veio corrigindo essa expressão, que é oriunda lá da perversão de 1961, o falso ensinamento do batismo salvífico. O batismo é feito por imersão, pois é um figurativo do sepultamento do velho homem. O que significa figurativo? Quer dizer que é uma figura. O que é uma figura? É uma representação, é um teatro. É um teatro, uma representação de um fato espiritual que os nossos olhos não podem ver, que é a morte do velho homem e o nascer do novo homem, Jesus Cristo. Então isso acontece dentro do tanque? Não, em absoluto. Acontece no momento que a pessoa, de fato, coloca confiança no Senhor Jesus. Nesse momento, quando a fé dele é verdadeira, o Espírito de Deus habita nele e muda a sua história. Morre o velho homem, nasce o homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Como você lê lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Entende? É um novo nascimento. Também em 1986, no tópico 27, outro ensinamento para corrigir esse absurdo. Nascer da água significa nascer da palavra de Deus. O batismo não é o nascimento, é o sepultamento do velho homem. Figurativo, uma figura, uma representação de um fato espiritual que a gente não consegue ver. Nascer da água significa nascer da palavra de Deus, pela habitação do Espírito no corpo do crente, fazendo de seu corpo templo do Espírito Santo. Mais um esforço. Em 1991, tópico 14, batismo. Os que vão ser batizados devem crer em que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É Ele quem salva, e não o batismo em si. O batismo é obediência à palavra de Deus. A fé, veja, é a fé em Cristo que salva, não o batismo. Bom, agora, daqui para frente, você vai ver o ensino do Senhor Jesus, onde ele fala por 20 vezes, 5, 10, 15, 20 vezes. Que quem crê tem a vida eterna. Se batismo fosse necessário para a nossa salvação, ele teria dito: quem crê e batiza tem a vida eterna. Se firmeza e fidelidade fosse fundamental para a nossa salvação, ele teria dito: quem crê e é firme e fiel tem a vida eterna. Se pertencer à igreja fosse fundamental para a nossa salvação, ele teria dito: quem crê e pertence à igreja tem a vida eterna. Mas ele não fala nada disso. Então, o que é isso? Não é nada mais, nada menos do que isso. São os homens que querem dominar as almas. Eles querem poder, domínio sobre as pessoas. Eles querem ser adorados dentro de um templo construído para eles, para os seus filhos, os seus netos, os seus irmãos, os seus tios, porque é uma empresa familiar, entendeu? Depois vem os aparentados dos familiares. Depois vem os amigos dos familiares e os amigos dos aparentados dos familiares. Quer dizer, isso é um emaranhado infernal, tá? E estamos hoje numa perversão desgraçada. Além do que, eles
o batismo da congregação é um matador de alma. A pessoa batiza porque se encontra numa situação de dificuldade, aflito, porque essa hora é que o pregador do falso evangelho da congregação se aproxima das pessoas para falar, convidar para ouvir a palavra na boca do servo de Deus, a palavra da boca, e vai no caminho, vai condenando, dizendo que só na congregação Deus fala na boca do ancião, e que, entendeu? Um monte de mentira. E o cara às vezes está numa situação difícil, de conflito, triste, por perda de um familiar, porque ele não consegue manter as despesas da casa, perdeu o emprego, foi humilhado no emprego, uma coisa assim, ele está deprimido e aceita. E entra no matador de almas da congregação. Porque o batismo da congregação é um matador de alma, é um matador. Porque batizam as pessoas de qualquer jeito, batiza o drogado, o viciado, o endemoniado, um doido, o amaziado, batiza toda sorte de indivíduo. Lá na frente acontece a contradição, aí o que eles fazem? Expulsam as almas do templo aos gritos, fora daqui, você caiu da graça, você perdeu a alma, você não é das minhas ovelhas, você está fedendo, aqui não é mais teu lugar. Entendeu? Eu sou testemunha de 2 que se suicidaram e 2 outros sobreviventes, que viveram vidas tristes, derrotadas, por causa das palavras demoníacas destes homens, usando a tribuna, dizendo-se a boca de Deus na terra, dizendo-se o Senhor Jesus, falando com as almas. Eu conheço a parábola do bom pastor, que deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha que está perdida. E quando a encontra, coloca sobre os ombros, volta, chama seus parentes, seus amigos e comemora com eles. Veja, achei a ovelha perdida, está aqui comigo. Entendeu? Feliz na vida. Mas eu não conheço a parábola do pastor que abandona 600, 700 ovelhas para chutar aquele que ele acha que é um cachorro morto, para expulsar de dentro do templo. Sou testemunha de um cooperador, no dia 6 de março, na UBS de São Miguel Paulista. Ele me testemunhou que uma semana antes, vizinho dele, um irmão de ministério, se atirou do alto do prédio, suicidando-se. E que esse suicídio foi até filmado por um vizinho que tem câmera de vídeo externo. Filmou o suicídio, a queda do corpo no solo. Esse irmão fez isso, se suicidou por causa desses criminosos. Ele mesmo, né, prometeu enviar para mim o áudio, pelo menos. Ele prometeu o vídeo, mas que enviasse pelo menos o áudio, e ele não fez até o dia de hoje. Eu peço a alguém que mora aí por perto dele, Zona Leste, né, que sabe desse caso, né? Aí, Parque Paulistano, Burgo Paulista, Vila Curuçá Nova, Vila Curuçá Velha, Cidade de Tiradentes, Arthur Alvim, Parque Paulistano. Essa turma toda aí da Zona Leste, se souber desse suicídio, entre em contato comigo para eu falar com a família, para a gente tratar desse assunto de maneira séria, num tribunal de justiça, porque esses homens merecem cadeia, porque isso que eles estão fazendo não se faz, tá? Não se faz. Bom, meu querido Gildivan, espero que você tenha compreendido, então, o significado da água no batismo, tá? Para você não ir atrás dessas confusões, tá? Recomendo que você pare o vídeo. Quando eu apresento os versículos, você pare o vídeo e pega, ó, esse livro aqui, tá vendo aqui, ó? Ok? A Bíblia, né? Bíblia Sagrada. E você confira e veja se eu estou falando a verdade, tá? Parem de engolir sapo e coma a palavra de Deus revelada dentro das Escrituras. Para o vídeo por aqui, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, né? Recebam o meu abraço carinhoso, um beijo nos vossos corações.
e creio no Senhor Jesus, creio na suficiência do sangue derramado e salve as suas almas. Peço que os irmãos divulguem esse vídeo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e compartilhe esse vídeo, para que os demais irmãos conheçam a verdade da palavra de Deus e saiam do engano religioso, das mentiras diabólicas. Orem a Deus por mim também, tá? Sou necessidade das vossas orações. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de quem? De quem? É do Senhor Jesus.